conforme a nossa programação de hoje, né, nós estamos aqui dando continuidade à escola bíblica dominical. O pastor Jorge Vale já ministrou a consagração às 8 horas. Né, e nós vamos estar dando continuidade às sequências de aulas que nós vimos falando, né, não só eu, mas os professores das classes, principalmente dos varões, das varoas, né, a respeito do conceito de oração. Né? Então nós vimos aí um conjunto de 4 aulas. Né? Na última aula nós falamos sobre a importância da oração, já falamos sobre os aspectos da oração, não é isso? E também sobre a doutrina da oração, que foi a primeira aula. Então hoje nós vamos estar aqui falando sobre a oração modelo, ok? Espero que vocês acompanhem, né, essa aula. Nós estaremos colocando depois essa aula, a parte gráfica dela, né, o texto, né, a apostila, né, estaremos colocando aí nos grupos, para os irmãos depois poderem conferir com a nossa aula, tá bom? Mas antes de nós darmos início à aula propriamente dita, né, como nós estamos assim numa época complicada, né, que nós não podemos estar nos reunindo aqui na igreja, né, todos nós já sabemos o motivo, então ficou uma situação em que a oração se tornou uma importância maior ainda, não é isso? Se ela já era importante na vida da igreja, se ela já era algo que chamava atenção na vida do crente, pessoalmente, né? Agora ela com muito mais força está em evidência a questão da oração. Né? Nós entendemos que há muitas pessoas que ficam em casa e às vezes não conseguem, além da questão da vida cotidiana doméstica, né, numa casa, lavar louça, ou talvez ver televisão, né? Mas na televisão as notícias não são muito boas, o tempo todo falando de morte, de previsão de morte, e isso de muitas formas tem provocado nas pessoas um certo abatimento, né? Tristeza, até no meio dos crentes, muitos crentes mesmo, a gente percebe isso, uma necessidade de entender melhor as coisas que estão se passando. E uma maneira da gente poder encontrar consolação numa hora dessa, né, além da leitura da palavra de Deus, que é importantíssima, né, você aproveitar esse momento de estar lendo a palavra de Deus, né, para aqueles que não tinham hábito, essa é uma oportunidade excelente para você criar esse hábito. Né? Leia a palavra de Deus, em vez de ficar muito tempo só em rede social, só em televisão, ouvindo notícia ruim, né? Abra a palavra de Deus, leia, medite, né? Lembre-se das aulas que você já teve de escola bíblica dominical, você que participa, né? Estuda, de repente você tem alguma Bíblia de estudo em casa, né? Aproveita para refletir com mais profundidade a respeito da palavra de Deus. Né? E essas aulas nossas aqui também, que nós vamos estar colocando enquanto durar esse problema, né? Você procura acompanhar, elas vão ficar gravadas no site, né? Você procura, até mesmo se for o caso, fazer uma revisão, né? De maneira que você possa realmente estar aprendendo de maneira profunda a palavra de Deus. Amém? Mas eu gostaria, diante de nós começarmos, fazer uma oração, tá? Não só pela nossa aula, mas por todos os irmãos que estão em casa, pelo nosso estado, por todo mundo. Amém? Então, se você estiver em casa, na sua casa agora, certamente você deve estar, dobra a sua cabeça, tá? E vamos fazer essa oração. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, nesta hora nós queremos te agradecer por estarmos aqui, Senhor, nessa oportunidade, ainda que de forma distante, ó Pai, ainda que não com aquele contato que é o que mais nos agrada, aquele contato entre irmãos, entre pessoas que se amam, de um amor fraterno, conforme o Senhor ensina lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Mas, Senhor, o amor ele não pode, de qualquer forma, se diluir. Não é por causa da distância
que nós iremos de alguma forma amar menos os nossos irmãos. Talvez o momento exija, inclusive, uma demonstração mais intensa de amor. E por isso, ó Pai, eu quero nesta hora levantar essa oração em favor de todos os meus irmãos, Senhor, que estão em casa nessa hora, talvez tristes, talvez aborrecidos no sentido de gostariam muito de estar aqui, mas que infelizmente por causa não só da situação que realmente é grave, mas também das imposições da lei humana, que nesse momento nós nem podemos dizer que são justas, mas que são necessárias, mas que o Senhor possa, com o Teu Espírito Santo, consolar esses irmãos nas suas casas, nos seus lares, nesse momento, Senhor, em que cada um está a meditar a respeito do que vai acontecer. Talvez a humanidade nunca esteve tão premente e preocupada em querer saber o que vai acontecer. Mas nós sabemos que o Senhor é um Deus que cuida do Teu povo, cuida da sua igreja, cuida daqueles que lhe são fiéis. Por isso, ó Pai Todo-Poderoso, nós cremos que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem derramado a Tua graça sobre cada um de nós. O Senhor tem providenciado, ó Pai, aquilo que cada um de nós precisamos nessa hora, neste momento, diante de todas as circunstâncias. Lembrando, ó Pai, lá em 1 de Reis, capítulo 18, capítulo 19, quando o Teu servo, o profeta Elias, ele coloca ali um desafio para Israel, ao qual aquele lugar ficou 3 anos sem chover, ó Pai, mas que o Senhor cuidou não somente de Elias, colocando ele ali no rio Querite para ser sustentados por corvos, Senhor, mas ainda assim, por causa do prolongamento da falta de chuva, houve ali a secura daquela fonte, aquela fonte secou, mas Deus não deixou o seu servo desalentado, mas providenciou um outro grande desafio para ele, colocando para ele que uma viúva pobre sustentasse, e o seu poder e a sua graça e a sua misericórdia fez com que eles pudessem ser sustentados naquele tempo, no meio de todas as carências, porque Tu é Deus Todo-Poderoso. Senhor, da mesma forma nós cremos, Senhor, que o Senhor pode fazer a mesma coisa no dia de hoje. O Senhor pode fazer milagres, o Senhor pode fazer sinais, o Senhor pode demonstrar o Seu poder no meio de todas as dificuldades, Senhor, de maneira que nós, mesmo em casa, podemos glorificar e exaltar o Seu nome. Por isso, ó Pai, te pedimos, Senhor, além disso, nos abençoa nessa hora em que nós vamos estar aqui desenvolvendo mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nos usa como Teu instrumento, ó Pai. Fala conosco e através de nós, fala com o Teu povo que está assistindo ou aqueles que vão assistir ao longo do dia. Que o Senhor possa verdadeiramente ocupar suas almas e seus espíritos, de maneira que poderosamente eles sejam não somente consolados, mas curados de todo mal. É isso que eu te peço e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Ok? Então nós vamos passar para a nossa lição, que na apostila corresponde à lição de número 34, né? E o título da lição é Oração Modelo, que está lá em Mateus, capítulo 6, versículo de 9 a 13. Eu te peço, né? Você está em casa, né? Mas certamente você tem sua Bíblia, né? Então assista essa aula com a sua Bíblia na mão, para você nos acompanhar, ok? De maneira que a gente possa, ainda que você não esteja aí com a sua apostila, você possa nos acompanhar através da Palavra de Deus, tá? Então pega aí sua Bíblia, né? Nós vamos dar aqui 10 segundinhos, você pegar a sua Bíblia, se sentar, lá e abrir lá no texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, tá? Do versículo 9 ao versículo 13, onde Jesus nos ensina a orar. Na verdade, ele nos dá um modelo de oração, tá? Jesus ele quis ensinar para nós nessa passagem não uma forma de oração, ou seja, não uma simples repetição de palavras, né? Mas ele na verdade ele quis ensinar para nós um modelo de oração, e é isso que nós vamos aprender aqui hoje, quais os elementos que toda boa oração deve ter.
Nós já falamos sobre a doutrina da oração, nós já falamos sobre a importância da oração, né? Semana passada nós avançamos nesse assunto, mas hoje a gente precisa aprender a estruturar a nossa oração, entender, compreender e aprender quais os elementos que a oração, uma boa oração que será certamente recebida por Deus, ela deve conter. Então lá em Mateus capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 13, diz assim para nós a palavra do Senhor: portanto vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para todo sempre. Amém. Ok? Então essa é a passagem ao qual se refere o texto que nós vamos estar analisando da palavra de Deus juntamente com os irmãos, né? Então, conforme nós falamos, né, isso é um modelo, né? Aqui eu vou estar lendo a apostila e ao mesmo tempo conversando com vocês, né? Na nossa apostila está dizendo assim: ó, muitas orações são feitas, mas nem todas são boas e eficazes, né? Às vezes a gente usa a questão da oração como uma espécie de fuga, como uma espécie mais ou menos da mesma maneira que nós fazíamos quando éramos do mundo, né? Com certos elementos aí que as pessoas usam, esotéricos, né? Para dizer que tem proteção. Na verdade, a oração, ela envolve um comprometimento, irmão, um comprometimento pessoal, um comprometimento espiritual com Deus. As palavras não podem ser Quem me acompanha minhas pregações, acompanha minhas aulas, a classe dos varões, quando a gente dá classe única aqui, né, nós batemos muito nessa tecla, né? O nosso relacionamento com Deus, ela não pode se resumir em palavras somente, elas precisam ser o reflexo das nossas atitudes. Elas precisam ser a consequência daquilo que eu vivo. Isso é isso que agrada a Deus. É isso que faz Deus inclinar os seus ouvidos para ouvir a nossa oração. Ok? Então nós precisamos aprender se talvez Deus está nos dando uma oportunidade nesse dia, nesse momento, nessa época em que nós estamos vivendo, né? Que é justamente para nós reaprendermos muita coisa. Reaprendermos. Coisas que ou nós não tivemos a oportunidade de aprender ao longo da vida cristã. Isso independe de quanto tempo eu tenho de crente, ou de quanto tempo eu tenho de batizado, né? Às vezes eu não tive a oportunidade de aprender, não tive quem me ensinasse. Às vezes eu até aprendi, alguém me ensinou, mas eu não dei a devida importância, também tem isso. Achei que nada, isso não é muito bem assim, né? Não tem nada a ver, lembra daquelas respostas que nós costumamos dar? Né? Então o que acontece? Agora o que Deus fez? Deus colocou todo mundo dentro de casa para reaprender como verdadeiramente viver na sua presença. Então a apostila diz assim: Jesus ensinou aos discípulos uma oração que serviria como exemplo e não como reza. Exatamente como eu falei. Reza, o que é uma reza e o que é uma oração? Né? Cabe aqui uma explicação. Né? Reza é aquilo que eu fico repetindo, ainda que eu não tenha nenhuma consciência exatamente do que eu estou falando, né? Mas eu decorei, porque decorar é uma questão de memória. Pessoas que têm memória têm facilidade para decorar, certo? Né? A pessoa decorou, então porque ela tem boa memória, mas ela vai falando as palavras, né? Sem perceber verdadeiramente aquilo que ela está dizendo. Muitas vezes a gente repete até versículos bíblicos cujos versículos bíblicos exigem de nós um comprometimento ou uma aliança com Deus, né? E nós falamos isso de maneira impensada, sem entender nem o que está falando. E olha, a palavra de Deus nos diz que quando a gente faz um voto com Deus, nós temos que cumprir. A palavra chega a chamar aquele que não cumpre o seu voto com Deus de tolo. Ok? Então nós precisamos
mais do que fazer leituras da Bíblia, mais do que fazer orações repetidas, nós precisamos verdadeiramente entender aquilo que nós estamos falando para Deus. E aí diz assim, Jesus então ensinou aos discípulos uma oração que serviria como exemplo e não como reza. Disse o mestre, portanto vós orareis assim. Ele estava certo de que os discípulos fariam orações. Havia uma expectativa em sua fala. Com isso entendemos que a oração é importante e necessária, como ato que demonstra a nossa dependência de Deus. Que é uma outra coisa que eu tenho repetido muito, né? Nós temos que aprender a depender de Deus, através do Espírito Santo que está na igreja. Quem não aprendeu ainda, trata de aprender. Isso que está acontecendo, né? A gente não pode deixar escapar o momento atual, né? Isso que está acontecendo não vai passar, né? A gente não sabe ainda a gravidade do que está para frente, mas em algum momento vai passar. Mas hoje eu não vou entrar nesse assunto, porque não é o foco da minha lição nessa noite, nessa manhã, né? Mas há outros eventos para acontecer. E Deus está nos preparando. Na quinta-feira nós postamos aí em alguns grupos uma pregação que nós fizemos uma análise rápida lá da carta aos Romanos, onde Paulo ensina que as nossas aflições nos dá experiência. E a experiência ela dá esperança. Ou seja, Deus usa as dificuldades do dia a dia para nos treinar no momento da dificuldade. Para que no momento da dificuldade nós estejamos capacitados para ultrapassar essas dificuldades em Deus. Por que Davi se tornou rei? Porque primeiro Deus o treinou lá tomando conta de poucas ovelhas, lembra disso? Né? Ele tomou conta de poucas ovelhas, mas lá, tomando conta de poucas ovelhas, Deus enviou um leão, e Deus enviou um urso, e Davi teve que saber enfrentar o leão e o urso, para poder ser moldado por Deus, e ter um caráter de rei e se tornar rei de Israel. Então talvez Deus esteja nos treinando para alguma coisa. E aí diz assim, se o próprio Jesus orava, quanto mais nós devemos fazer. Ou seja, oração é uma obrigação, não é, eu ia falar quase obrigação, mas é uma obrigação de todo crente, né? Todo crente precisa orar, em algum momento. Uns oram mais, alguns têm horário certo para orar. Todo ato, todo costume de oração é bom, é eficaz se feito com fé. Mas nós precisamos saber se essa oração está sendo feita através de um comprometimento pessoal daquilo que eu estou falando com aquilo que está acontecendo. E aí, Jesus, no segundo parágrafo aqui da minha apostila, vai dizendo assim, ao dizer vós orareis assim, Jesus ensinou uma oração que ele mesmo não faria na íntegra, pois nunca precisaria pedir perdão por suas próprias ofensas. Ao dizer vós orareis assim, Jesus estava estabelecendo um contraste entre a oração dos discípulos e a oração dos fariseus, mencionada desde o início daquele capítulo. Nós não citamos aqui, mas lá no versículo 6, se você está com a sua Bíblia aberta aí, no capítulo 6 de Mateus, lá no versículo 6, Jesus começa dizendo assim, mas tu quando orares, entra no teu aposento, algumas traduções dizem entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora o teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. E aí ele começa a nos dar um modelo de oração no versículo 7, quando ele diz assim, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Está vendo aqui? Não é por muito falar, não é por repetir palavras, as mesmas palavras. Nós precisamos perder esse costume que nós temos, que nós fomos, na verdade, de uma certa forma, nós fomos criados nisso, de entender que a palavra tem algum tipo de poder mágico. Não, meu irmão, a palavra de Deus, a palavra que está escrita na palavra de Deus, ela é a palavra que transforma, e quando essa palavra me transforma, ela faz com que eu tenha acesso a Deus. É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a morte de Jesus na cruz rasgou o véu de alto a baixo e nos dá acesso direto ao Pai. Mas também ela nos diz lá em João capítulo 4 que Deus procura verdadeiros adoradores.
adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então eu preciso estar enquadrado nisso. Eu preciso estar enquadrado nisso. E aí, continuando aqui, ele diz assim, ó, não vos assemelheis, no verso 8, não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vos pedir. Tá? Ou seja, não é de nenhum desconhecimento da parte de Deus aquilo que a gente precisa, mas nós precisamos nos humilhar diante dele, nós precisamos nos colocar na presença dele com um coração íntegro e sincero, de maneira que ele, ao ouvir a nossa oração de forma envolvente. Como assim de forma envolvente? Porque eu sei do que estou falando e sei do que estou me comprometendo diante de Deus, ele verdadeiramente ouça a nossa oração e haja a nosso favor. E por que Jesus fala sobre isso, né? Porque ele está comparando a oração que ele está ensinando, a forma de oração que ele está ensinando, com a forma como os judeus, por exemplo, oraram. Né? Lá, se você voltar um pouquinho mais ainda, lá no versículo 5 ainda do capítulo 6, Jesus está dizendo assim, ó, e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Aí o que Jesus diz aqui, ó? Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ou seja, eles já receberam a recompensa que estavam buscando. Então, no caso dos judeus, estavam lá na frente das pessoas para que todo mundo visse que ele era um homem de oração, então Jesus está dizendo, eles já receberam o seu galardão. Eu não estou dizendo quando a gente está na igreja, que o pastor manda levantar na igreja para levantar, isso é uma outra coisa. Ali o cidadão fariseu, ele do nada, no meio do templo, até mesmo no meio das praças, ele começava a levantar uma oração do nada para todo mundo ver que ele era um grande homem de oração. E Jesus está dizendo que não é isso é atitude de hipócrita. Por quê? Porque quem faz isso está querendo apenas aparecer diante de outras pessoas e na verdade não está nem entendendo aquilo que está falando. Ok? E aí continuando, então a primeira palavra da oração invoca Deus como Pai. Aliás, ao dizer voz, a oração, Jesus está estabelecendo um contraste entre a oração dos discípulos e a oração dos fariseus. A prece dos religiosos está focalizada na forma e na circunstância, ou seja, fica preocupada apenas em repetir palavras, como se fosse uma fórmula mágica de ação de Deus, na forma e na circunstância, enquanto que o mestre ensinou que se destaca pelo conteúdo. A primeira palavra da oração invoca Deus como Pai, está implícito o vínculo entre aquele que ora e o Senhor. Antes da oração, deve existir um relacionamento. Olha aqui, deve existir um relacionamento, um compromisso. Então, antes da oração, eu preciso estar enquadrado lá em João capítulo 1, versículo 18, quando diz, e todo aquele que creu foi-lhe dado o poder de ser chamado Filho de Deus. Eu preciso estar enquadrado nisso, antes de orar. Por quê? Para que verdadeiramente minha oração tenha conteúdo, tenha compromisso, para que eu verdadeiramente, ao falar com o Pai, a minha voz chegue à presença dele. Isso é como um sacrifício, um incenso, um incenso agradável ao Senhor. Quando eu oro, isso está lá no livro de Apocalipse, as orações dos santos vão até a presença do Pai, e ali elas são guardadas. Elas não são jogadas fora, elas não são largadas ao léu. A palavra de Deus nos diz que Deus guarda no seu incensário as orações dos santos. Então isso não é pouca coisa. Nós precisamos verdadeiramente, quando levantamos uma oração ao Senhor, fazer isso com compromisso, com consciência, com conhecimento, como se fosse um oferecimento de sacrifício a Deus, para que isso verdadeiramente se levante até os céus, até a presença do Pai, e Ele recolha, olha só, aleluia, Ele recolhe essas minhas orações, guardando, armazenando as minhas e as suas orações no seu incensário. Então isso exige de nós um comprometimento espiritual muito grande. Você não concorda comigo? E aí diz assim, a primeira palavra de oração invoca Deus como Pai. Está implícito um vínculo entre aquele que ora
e o Senhor Deus. Antes da oração deve existir um relacionamento e um compromisso. Ao dizer Pai nosso que estás nos céus, Jesus estabelece a direção da nossa oração ao Pai Celestial. Não devemos orar a nenhum outro Deus, santo, guia, espírito ou ídolo. Isso todo crente já sabe. Mas tem uma coisa que o crente não sabe que eu vou dizer já. Ele não disse, vós orareis a minha mãe que falará comigo e então eu levarei vossos pedidos a Deus. Não, ele deixou claro que temos acesso direto ao Pai através do caminho aberto pelo Filho. As nossas orações, Jesus ensina assim, tudo aquilo que pedides ao Pai em meu nome, eu farei, para que meu nome seja glorificado. Ou seja, o que Jesus está ensinando? Toda oração nossa deve ser dirigida ao Pai. Quando a gente diz Pai Nosso, a direção da nossa oração está no Pai. E aí, por que a nossa oração vai ser aceita pelo Pai? Porque nós cremos no Filho. Você está me entendendo? Eu estou falando de coisas bíblicas, estou lhe ensinando de oração do ponto de vista bíblico. Né? A oração ela é direcionada ao Pai. E por que o Pai ouve a minha oração? Porque ele não tem obrigação de ouvir. Na verdade, se o coração não estiver contrito, ele mesmo diz, não me interessa as vossas orações, nem os profetas que você vai ver isso. Mas quando você ora ao Pai, porque está aberto o nosso acesso direto ao Pai, nós somos aceitos por Ele, porque nós cremos no Filho. E mais do que isso, nós oramos ao Pai, porque cremos no Filho, mas ainda assim as nossas limitações humanas, nossas limitações até espirituais, muitas vezes não nos fazem orar como convém. E aí o que tem? Tem o Espírito Santo da igreja. Olha só, olha como que a Trindade se envolve com a tua oração, com a minha oração, com a oração da igreja. A oração é direcionada ao Pai, porque eu creio no Filho. Mas como eu não sei orar como convém, o Espírito Santo intercede por mim, entre mim e o Pai, para que a minha oração chegue no modelo correto, no compromisso correto diante de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Tá? Então nós precisamos direcionar. E aqui é bem claro, né? É lógico que aqui não vou entrar nesse detalhe, porque esse básico todo crente já sabe, né? Vós não devemos orar a nenhum outro Deus, santo, guia, espírito ou ídolo. Né? Não vou entrar nesse detalhe, porque todos nós somos crentes e isso a gente aprende muito bem na igreja. Então, se alguém desejar falar com o rei ou o presidente, poderá encontrar tantos seguranças e assessores no caminho que talvez nem consiga chegar perante a autoridade. Né? A gente até tem um presidente que pode parar todo dia na porta do palácio para conversar com as pessoas, mas isso é novidade. Isso não era assim. Né? Entretanto, o filho do rei entra na sala do trono sem impedimento algum. Assim somos nós, filhos de Deus. Podemos falar diretamente com ele sem intermediário. Olha que privilégio. Quando dizemos Pai Nosso, estamos certos de que seremos recebidos com amor em sua presença. Né? Se nós verdadeiramente cremos no Filho, né? E através desse Filho, do sangue derramado por Ele na cruz, nós temos acesso ao Pai. Porque aí sim, nós recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Não é isso que a palavra de Deus diz? E aí diz assim, Pai Nosso que estás no céu. Embora saibamos que Deus está em todos os lugares, é importante sabermos que Ele está acima de nós. Então, quando a palavra de Deus, quando Jesus ensina para Pai Nosso que estás no céu, isso significa que apesar de Ele também estar próximo de nós, porque Paulo diz lá em Atos capítulo 18, quando ele fala para os filósofos, né? Que Ele é o Deus invisível, o Deus único e invisível, mas ao mesmo tempo está perto de nós, porque nós vivemos nele, vivemos e caminhamos nele, né? Mas aqui, na verdade, a oração que Jesus nos ensina quer nos mostrar que Deus ele está colocado num alto e sublime trono. É isso que a gente deve entender. Existem, dentro do campo teológico, a gente diz que Deus ele tanto é transcendente, ou seja, ele tanto está muito acima de nós, como Deus é imanente, ou seja, ele está no meio de nós. Ele é Deus. Um dos atributos de Deus é a sua onipresença. O que é onipresença?
é ter a sua presença em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas isso não quer dizer que ele esteja em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está no céu, no alto sublime trono. Mas a sua presença, ou seja, o seu efeito, o seu amor, o seu carinho, a sua proteção, ela está colocada para todos os homens, para toda a humanidade. Então, por isso que nós dizemos que Deus, ele tanto é transcendente, ou seja, ele está no alto e sublime trono, como ele é imanente, ou seja, ele está no meio de nós. Ok? E aí diz assim, então, a frase elimina os ídolos, porque deixa claro que Deus não está pregado na parede, né? Não é a cruz pregada na parede, nem aquele quadro daquele Jesus com o rosto grego, né? Afilado, narizinho afilado, olho azul, não é aquilo, né? Ele não é uma imagem, desenho, escultura. A oração cita o céu e a terra. Né? Então, o Pai Nosso que está no céu, porque ele é um instrumento de comunicação entre ambas as direções. Né? Pai Nosso, né? Esta é uma oração plural, isso é importante também na oração. Pai Nosso, porque esse mundo de egoísmo, muitas vezes a gente quer só coisas para nós. Né? A gente quer oração só para nosso benefício. Mas o modelo de oração que Jesus nos ensinou, ele diz Pai Nosso. Né? Então, ela poderia ser assim, meu Pai, venha a mim o teu reino. Né? Muitos poderiam querer orar assim, meu Pai, venha a mim o teu reino, né? Dá-me o pão, perdoa as minhas dívidas, etc. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Ele não queria estimular uma religião individualista e egoísta. Né? Então, quando nós oramos por nós, na verdade, oramos por todos. Esse é o segredo. Né? Quando a gente diz Pai Nosso, nós não estamos só orando por nós, estamos orando por todos ao mesmo tempo. Tá? E aí diz assim, também Jesus disse, vós orareis assim, e colocou os pronomes do plural. Todos os pronomes dessa oração, se você prestar atenção, pão nosso de cada dia, perdoa-nos as nossas dívidas, e não nos induza à tentação. Está tudo no plural. Né? Então ele coloca todos os pronomes no plural, porque queria que os discípulos orassem juntos, embora isso não elimine as orações particulares. Deus deseja que vivamos em comunhão, inclusive no culto que prestamos a Ele. A oração modelo traz em seu interior a ideia de igreja, um conceito de comunhão vertical e horizontal. Vertical com Deus e horizontal com os irmãos. Né? Com Deus e com os irmãos. Ok? Então, quando a gente se dirige ao Pai, nós precisamos ter a ideia de que não só Ele mora e vive nos céus, mas também precisamos compreender qual a natureza dele. E é exatamente isso que fala logo em seguida da oração, quando diz assim, santificado seja o teu nome. Né? Então esta é uma frase de louvor com muita reverência. Em nossas orações, devemos também louvar ao Senhor e não simplesmente trazer uma lista de pedidos. Então, quando a gente se dirige a Deus, antes de nós pedirmos aquilo que nós precisamos, não é ilícito você pedir aquilo que você precisa. Mas isso tem um modelo. Né? Quem trabalha em escritório de empresa ou é servidor público, sabe que quando você vai se dirigir a uma autoridade, você não começa logo lá dizendo, ô seu juiz, eu preciso disso, eu quero fazer aquilo. Não, você tem ali um modelo de redação que você precisa obedecer. Vossa Excelência, né? Seu magistrado, senhor juiz, você tem uma linguagem apropriada. A mesma coisa se eu vou falar com o Rei dos Reis, né? Como é que eu primeiro não vou dar ação de graças a Ele que me sustenta, que me consola, que se eu vivo é porque Ele permite, né? E mais do que isso, quando diz assim, santificado o teu nome, significa que eu preciso conhecer a natureza desse Deus. Normalmente a gente aprende isso, muitos que vêm da igreja católica ou em casa, né? Que todo mundo conhece essa oração, mesmo quem não vai à igreja conhece essa oração, ela é universal, né? Mas a gente coloca a palavra santificado no mesmo sentido de santo católico, de santo de algum tipo de seita, alguma coisa, mas o santificado aqui é muito mais do que isso. Até mesmo quando a gente diz o crente é santo,
Né? Quando a gente diz o crente é santo, na verdade, esse santo que nós colocamos tem um sentido totalmente diferente daquilo que a gente diz Deus é santo. Não é a mesma coisa. Não pense que nós estamos nos igualando a Deus quando dizemos o crente é santo. De maneira nenhuma. Por quê? Por quê, professor? Porque quando a gente diz que o crente é santo, nós estamos dizendo que o crente ele está inserido num processo de santificação. Ok? Ele está inserido num processo de santificação. Ou seja, ele não está completamente curado de certas coisas, né? Principalmente por causa da carne. Eu não quero entrar muito nesse assunto, senão a gente vai se desviar da aula, né? Mas ele está num processo de santificação, num caminhar de glória em glória, de fé em fé, até alcançar o homem perfeito, não é assim? Agora, quando a gente diz que Deus é santo, nós estamos falando do estado natural de Deus. Quando a gente diz que Deus é santo, não é no sentido de adjetivar Deus, né? É como a gente diz, fulano é bom, a irmã é boa, né? Quando a gente diz isso, que a irmã é boa, que o irmão é bom, nós estamos adjetivando o irmão, ou seja, dizendo que em certas circunstâncias, de certas maneiras, né, na maior parte do tempo, aquele irmão tem se demonstrado bom. Mas isso não quer dizer que isso vai acontecer o tempo todo. De repente, em algum momento, alguma coisa que vai contrariar tanto aquela pessoa, ela já não vai ser tão boa assim. Tanto que a palavra de Deus diz que a justiça de Deus não habita na ira do homem. Agora, quando nós dizemos que Deus é santo, nós estamos falando da essência de Deus. Nós estamos falando da sua natureza, do seu estado. Deus, ele é santo. A santidade faz parte da natureza de Deus. Assim como a onisciência, assim como a onipresença, assim como a bondade. Quando a gente diz que Deus é bom, não é uma adjetivação de Deus. Eu não estou modificando o sujeito de Deus. Eu estou dizendo que a natureza de Deus é boa. Ele é bom o tempo todo ele é bom porque é a sua essência, é a sua natureza. Quando eu digo que Deus ele é santo, eu estou dizendo que ele verdadeiramente não é separado do pecado. A palavra santo significa separado do pecado. Mas no caso de Deus, no caso do crente, o santo aqui significa exatamente isso, separado do pecado. Mas no caso de Deus, não é só separado do pecado. Na verdade, quando eu digo que Deus é santo, ele não somente é separado do pecado, mas ele também tem aversão ao pecado. Olha como é mais profundo, né? Deus tem aversão ao pecado. É por causa da sua natureza. A sua natureza não permite. Eu preciso conhecer a santidade de Deus. E ele mesmo fala para nós, sede santos porque eu sou santo. Olha aí. Né? E fala mais, hein? Sem santificação ninguém jamais verá o Senhor. Opa! Aí ficou ruim para nós, né? Sem santificação ninguém jamais verá o Senhor. Ou seja, eu preciso estar inserido nesse processo de santificação para um dia de Deus. Então você vê que é necessário ter um compromisso verdadeiro, né, para a gente chegar ao Pai. E aí diz assim, venha a nós o teu reino, né, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus era o assunto preferido de Jesus e não foi diferente na oração modelo. Naquelas poucas frases o reino foi citado 2 vezes. O cristão deve viver em função do reino, e isto significa fazer a vontade de Deus. Nossas orações não podem ser humanistas, voltadas para o reino do homem, colocando nossa própria vontade como prioridade. Então aqui, o reino de Deus foi estabelecido já no ministério de João. Qual era a pregação? João era pregador de uma palavra só. Né? Qual era a pregação de João? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, vamos analisar isso. Quando João Batista diz arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, ele está implicitamente dizendo a nós que para alcançar o reino de Deus eu preciso primeiro me arrepender. Quando o próprio Jesus começa o seu ministério, depois de ele ter sido batizado nas águas pelo próprio João Batista e depois de ter ficado 40 dias no deserto, quando ele começa a pregar para o povo, a primeira palavra que ele prega é exatamente essa: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus é para aqueles que se arrependeram. A gente vê isso lá em João capítulo 3, né, quando Jesus fala, né, deixa eu dar um pulinho mais rapidinho, quando Jesus fala para o Nicodemos, né,
Jesus tem duas afirmações de Jesus aqui que eu acho extremamente interessante. Ele diz assim, ó, João capítulo 3, se você abrir sua Bíblia aí, João capítulo 3, versículo 3, João 3,3, que diz assim: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha quanta negação aqui, ó. Olha quanta negação aqui, ó. Presta atenção, muita negação. Aquele que não nascer de novo. O que é nascer de novo? Nova criatura, novo pensamento, novo comportamento, nova atitude. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso pensamento, para que saibais qual seja boa, agradável, vontade de Deus. Então ele diz aqui, na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, isso está demonstrando o seguinte: para que a minha oração seja aceita diante de Deus, é necessário que eu tenha nascido de novo. E o que é nascer de novo, pastor? Nascer de novo é ter um novo pensamento, é ter uma nova atitude, é ter um novo comportamento, é ter novos valores, é ter nova forma de falar, é ter nova forma de agir, é ter nova forma de vestir-se. Tá? Isso é nascer de novo. Mas aí Jesus ainda vai adiante, lá no versículo 5, logo depois, João 3,5, ele diz assim, ó, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Né? Aqui é uma mesma afirmação do versículo 3, só que mais aprofundada. Quando ele diz não nascer da água, quer dizer não passou pelo arrependimento, porque quem se batiza é porque está declarando que se arrependeu, não é isso? E quando ele diz não nascer do Espírito, ele está fazendo menção lá a Efésios capítulo 1, versículo 13, quando ele diz que nós recebemos o selo do Espírito Santo quando aceitamos a Ele. Então você está entendendo, meus irmãos, o círculo de compromissos que nós temos que fazer, estar inseridos, para verdadeiramente a nossa oração chegar na presença do Pai. Você pode dizer assim, meu Deus, mas isso é muito burocrático. Não é muito burocrático não, porque depende da atitude de cada um. Depende de eu me arrepender, depende de eu ter novos valores, de eu ter novos pensamentos, de eu ter uma nova vida em Cristo Jesus, né? Para verdadeiramente a minha vida ser agradável ao Senhor. Olha, na sociedade humana, só fazem determinadas coisas aqueles que são qualificados para isso. Não é assim? Né? Quem é que está lá no CTI cuidando das pessoas que estão com problema dessa enfermidade aí? É o médico intensivista que estudou aquilo, ele está qualificado para entrar lá. O enfermeiro também, que foi qualificado para estar lá. Se não é isso, ele não pode entrar de jeito nenhum, não é assim? Quem é a pessoa que pode colocar uma toga, uma beca, sentar-se numa cadeira de espaldar mais alto, ouvir o que as pessoas têm a dizer, discutir, que eu digo, debater com um advogado de defesa, e ele tem autoridade para decidir quem está certo e quem está errado. É quem se preparou para isso, não é assim? Não é assim? Pois então, meu irmão, é a mesma coisa estar na presença de Deus. Eu preciso estar preparado, capacitado, eu preciso estar ativado em tudo aquilo que Cristo colocou para nós. Eu preciso estar inserido nisso. Orar é muito bom, orar é maravilhoso, temos que orar de qualquer forma, mas nós precisamos nos estar qualificados por Deus através do seu Espírito Santo numa vida transformada, para que a minha e a tua oração verdadeiramente chegue na presença dele. Porque senão eu vou virar crente bengala, né? Eu gosto muito de usar essas expressões, mas tem hora que não tem jeito, né? Crente bengala, o que é o crente bengala? Eu não oro, eu não busco, eu não faço nada, eu finjo que estou ali na presença de Deus, mas quando estou com dificuldade, irmã, ora por mim, pastor, liga para o pastor, ora por mim. Olha, a irmã deve orar, o pastor deve orar em apoio à sua oração. Você entendeu? Não é o pastor orar porque você não consegue orar, porque você não se acha capacitado para orar, ou porque você entende que a tua oração não vai chegar no céu. Se a compreensão é essa, a gente precisa começar de novo. Quando o pastor vai, quando eu peço, eu também já pedi pastor para orar para mim, eu também já pedi irmã de oração para orar para mim, né? Mas no sentido dela me apoiar naquilo que eu estou levando na presença de Deus. É diferente. É diferente.
Tá? Nós não podemos ficar dependendo das pessoas, a gente só tem que depender de Deus. Agora, a gente às vezes precisa de ajuda, sim, ajuda em oração espiritual e até de um aconselhamento. Mas quando eu faço essas coisas, sabendo que eu estou na presença de Deus, isso é totalmente diferente. Tá? Então, diz assim, continuando aqui, o elemento reino nos lembra que Deus, além de ser o Pai nosso, é também o nosso rei. A figura do Pai nos lembra amor, carinho, proteção, acolhimento, provisão. A figura do rei nos lembra que aquele que governa, quem manda. Na nossa concepção da divindade, deve englobar ambos os aspectos, além de outros que compõem o caráter divino. Então, quando eu oro, eu estou declarando que eu estou debaixo da autoridade de Deus. Eu estou reconhecendo não só a minha dependência, mas eu estou reconhecendo que eu estou sujeito à autoridade de Deus e que eu não consigo ir avante se Ele não me ajudar. Então há valores implícitos aí no meu ato de oração que eu preciso ter consciência delas. Eu não vou orar só para Deus quebrar o meu galho, né? Às vezes a pessoa ora, parece que Deus quebra o meu galho aí, né? Me ajuda aí, por favor, né? Fazer igual apresentador da televisão, me ajuda aí, né? Me ajuda aí. Não, quando a gente ora a Deus, é porque a gente está envolvido num compromisso. Olha como é diferente. Talvez você esteja até pensando, eu nunca entendi dessa forma. Pois é, por isso que nós estamos aqui na escola dominical, para aprender essas coisas. E aí diz assim, então quando oramos devemos ter a vontade do Pai como foco. Quantas pessoas estão lutando com Deus em oração para que a vontade humana seja feita? Isso aqui é importantíssimo. Né? Tem muita gente orando a Deus porque não quer aceitar a vontade de Deus e quer que impor a Deus a sua vontade. Está entendendo? Está invertendo o negócio. Né? Aí ela acha que a oração é um instrumento para ela jogar Deus contra a parede e impor a Deus a vontade dela. Isso está tudo errado. Se você está fazendo isso, se algum de vocês está fazendo isso, eu vou te dizer para você, está tudo errado. Esse tipo de oração não é aceita, não é ouvida e não é atendida, porque a vontade de Deus sempre prevalece. Prevaleceu até para Jesus, né? Não prevaleceu para Jesus do Getsemane, ele orou, se possível for, tira de mim esse cálice. Jesus tirou? Não tirou. O Pai, né? O Pai tirou? Não tirou. Né? Por quê? Porque era necessário que ele passasse por aquilo. Existe um conceito, quer dizer, os irmãos não sabem, mas vamos aprender agora, que é o conceito de necessidade. Esse é um conceito meio complicado, mas eu vou tentar explicar com poucas palavras. Né? O conceito de necessidade significa que, às vezes, nós temos que passar por certas situações para que um objetivo maior seja alcançado. Por exemplo, eu falei no início da minha aula, conforme está lá em Romanos, né? Talvez nós estamos sendo exercitados nesse evento que está acontecendo, ou já vínhamos sendo exercitados nos nossos problemas cotidianos, justamente para quando chegasse esse momento agora, nós estivéssemos mais capacitados, fundamentados na palavra, para passar por isso. E talvez, aí eu já vou apontar daqui para diante, talvez Deus esteja permitindo essa leve tribulação, porque na verdade está leve, tá? Mas como, pastor, não estou podendo nem sair de casa? Pois é, mas pelo menos você está em casa. Eu tenho certeza que a maioria de vocês, Deus está sustentando, alimentando, dando água fresca para você beber, para você tomar banho, não é isso? Se não, muitos de vocês têm entrado em contato para pedir uma cesta básica, tem sido atendido, né? Então, por enquanto, a tribulação está leve. Mas talvez Deus esteja usando isso, talvez ele tenha permitido, porque tudo é permissão de Deus, eu vou entrar nesse quesito aqui, né? Tudo é permissão de Deus. Talvez Deus tenha permitido isso acontecer e nós ficarmos confinados na nossa casa, para a gente parar com certos atos, porque na verdade parou, né? Todo mundo que trabalhava demais e que não tinha tempo para vir para a igreja, não tinha tempo para vir para a escola dominical, porque estava cansado, agora está em casa 24 horas por dia, né? E aí, o que Deus pode estar querendo fazer conosco? Muita gente tem falado sobre isso, inclusive nossos pastores.
Né? Deus pode estar querendo nos reensinar aquilo que a gente desaprendeu. Ensinar a orar, ensinar a ler a Bíblia, ensinar a se reunir em família, ensinar o que está sendo ensinado hoje, como é que se deve orar, qual a oração que chega na presença dele, ensinar a ser fiel, ensinar a ser transformado no seu pensamento, nas suas atitudes, nas suas palavras. Tem um monte de coisa que Deus pode estar querendo nos ensinar nesse momento difícil que nós estamos passando. E certamente Ele está fazendo isso por misericórdia. Meu irmão, não vou te enganar não, hein? Para nos preparar, porque ainda vem por aí. Eu não vou entrar nesse assunto hoje, mas por aí, porque ainda vem por aí. Né? Pode não ser ano que vem, semana que vem, porque a gente já está passando por esse problema. Pode demorar até mais alguns anos, mas você, desde que eu me tornei crente, né, Deus tem me colocado a aprender e entender a sua volta. Isso é uma marca do meu ministério, eu tenho plena consciência disso. Eu posso não saber eventos com detalhes, mas Deus tem me mostrado as coisas que vão acontecer por aí. E você pode ter certeza, Deus está nos preparando para outras coisas que vêm por aí. E aí, assim, então, quando as pessoas estão em oração para que a vontade humana seja feita, embora possamos expressar nossa vontade, pode chegar um momento que vamos dizer esta frase de rendição: seja feita a tua vontade. Foi assim que Jesus orou no Getsemane, eu já falei sobre isso. Né? Nós todos precisamos nos render ao Pai. Ok? Nós todos precisamos saber que nós precisamos, irmão, ter plena consciência de que nós somos totalmente dependentes dele, totalmente subordinados a ele. Se a gente vive, se você está respirando, se eu estou respirando, é porque ele está permitindo. Se você comeu hoje, essa manhã, nesse dia de propósito, você comeu o seu legume, a sua batata doce, é porque ele permitiu. Se você está com a sua família em alegria, abraçando e beijando seu filho ou seu neto, ou em felicidade da sua família, é porque ele permitiu. Nós somos totalmente dependentes dele. Por isso que diz aqui, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus veio conscientizar as pessoas sobre a realidade do céu, mas ele não nos ensinou a negligenciar as responsabilidades terrenas. Tem as duas coisas. Né? Por isso que a gente, aqui por exemplo, a igreja está obedecendo. Teve um decreto do governador, um decreto do prefeito. Então nós temos as responsabilidades no céu, por isso que o culto está sendo feito assim, a escola dominical também, mas nós também temos as nossas responsabilidades terrenas, e nós não podemos nos desligar nem de uma nem de outra, todas as duas fazem parte. E na verdade, eu vou dizer mais, mas deixa eu acabar de ler, só não podemos permitir que esta nos afaste dos propósitos celestiais, isso não. Se há alguma coisa que nos afasta dos propósitos celestiais, aí a gente vai enfrentar. Foi o que o nosso pastor falou no último culto que tivemos aqui. Né? Não se trata, essa situação que estamos passando, não se trata de uma oposição ao Evangelho, se trata de uma questão de saúde, então é diferente. Né? Somos seres espirituais, mas temos um corpo físico que vive nesta terra. Portanto, o cristão não pode ser alienado em nome da espiritualidade. Na verdade, eu vou mais além. Tá? A gente costuma dizer, né, tem um jargão aí de crente, né? Quando a gente começa a colocar certas coisas, né? Está espiritualizando tudo, né? Uma expressão que a gente usa, está espiritualizando tudo. Meu irmão, tudo tem fonte espiritual. Tudo tem fonte espiritual. Né? Sabe por quê? Porque isso começa vamos entender, isso começa na natureza de Deus. Uma das qualidades de Deus é a sua bondade. Ou seja, Deus está sempre pronto a nos dar aquilo que é bom, o tempo todo. Ele é bom, né? Nós já falamos sobre isso. Né? Isso significa, mas sabe o que significa? Isso significa que tudo que tem de bom no mundo, tudo que aquilo que a gente vê no mundo e diz, não, isso é bom. Né? Tudo aquilo que a gente vivencia, que a gente diz assim, poxa, eu estou tranquilo, eu estou feliz hoje, eu estou satisfeito, isso é bom. Sabe por quê que você fala isso? Porque vem de Deus. Porque vem de Deus. Né? Quando você fica feliz da vida, né? Eu troquei a minha televisão, troquei meu fogão, troquei a minha geladeira, Deus me abençoou esse final de ano, né? Eu consegui receber um valor maior e consegui remodelar a minha casa. Quando você diz assim, eu morava de aluguel e Deus me deu condição para construir uma casa, para comprar uma casa, eu estou falando de coisas materiais, não estou falando de casa,
estou falando de imóvel, estou falando de televisão, coisa material. Mas isso não te deu uma alegria, uma satisfação, não te deu até um sentimento de agradecimento a Deus, porque isso, você sentiu que isso foi bom para você? Se isso foi bom para você, é porque veio de Deus. Você está me entendendo? Então tudo que a gente entende, ou que a gente percebe, cada um de nós percebe para nós, aí de uma maneira individual, que também pode ser coletiva, mas eu quero me prender mais no caráter individual. Tudo aquilo que individualmente nós entendemos que é bom para nós, é porque vem de Deus. Da mesma maneira, se eu tenho uma enfermidade, se eu tenho um problema sério, se coisas no mundo acontecem, né? O que está acontecendo aí? Isso vem de algo que é mal. Isso vem de algo que é mal. Isso também é espiritual. Tá? Sem entrar muito nessa questão, porque o nosso tempo também não era muito grande, a gente pode ver isso, por exemplo, lá em Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 até o 18, mais ou menos, até o 19, quando ele diz assim, ó, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ó, ele está dizendo aqui, andar em espírito, ou seja, na vontade de Deus, para não cumprir o desejo da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Ou seja, se você faz as coisas do espírito, a tendência é que coisas boas, a satisfação de estar na presença de Deus, lhe venha. Se você cumpre as coisas da carne, a concupiscência, o desejo carnal acontece. Mas quais são os desejos carnais? Está aqui, ó, não tem nada de bom aqui. Ó. As obras da carne são manifestas. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. Está aí em Gálatas 5:20, é só você abrir sua Bíblia. Porfia, emulação, ira, peleja, dissensão, não vou nem ler tudo, como acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque essas coisas más, elas têm um fundamento espiritual, sim. Ok? Mas ele diz, o fruto do Espírito, no versículo 22, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E ele diz mais, quanto a essas coisas não há lei. Portanto, quando a gente percebe coisas boas para nós, vem de Deus. Quando a gente percebe coisas que não são boas para nós, é porque a carne está falando mais alto. Ok? E aí diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A oração de Jesus tem ênfase no que é espiritual, mas esta frase refere-se ao alimento material. O pedido é caracterizado pela simplicidade. Talvez colocaríamos neste ponto a lista completa do supermercado para o mês, mas Jesus mencionou apenas o pão para hoje. Não temos desta oração nenhuma ansiedade pelo dia de amanhã. Ao nos dizer-nos da hoje, ficou subentendido que no dia seguinte nova oração será feita. Jesus ensinou um tipo de oração diária e não esporádico ou eventual. Isso aqui é um conceito importantíssimo a respeito da nossa oração. O pão nosso de cada dia. Jesus diz assim, basta cada dia o seu mal. A gente já quer resolver as coisas para o ano inteiro, não é assim? Em janeiro a gente já quer resolver até dezembro. Mas Jesus diz assim, é a cada dia, a porção de cada dia. O manjar vinha sobre o povo de Israel a cada dia. E tinha mais, hein? Jesus dizia, o pai falava assim para Moisés, na sexta-feira, porque eles tinham que guardar o sábado, vocês pegam porção dobrada. E olha, só pega a porção dobrada. Não pega mais do que você precisa não, porque se pegar, vai cheirar mal. Aí muita gente que não tinha fé, que não obedecia, que era rebelde, com olho grande, com medo de passar fome, ia lá, enchia a casa de maná. Aí sabe o que acontecia? No dia seguinte estava fedendo, lê lá no texto, estava fedendo e cheio de bicho, e tinha que jogar tudo fora. Entendeu? Então Deus, ele dá um provimento de cada dia. Eu tenho certeza que isso é uma das coisas que nós estamos aprendendo agora, muitos de nós, né? Cada dia, hoje eu tenho que comer, amanhã está na mão de Deus, amanhã Deus me dá o que comer, o outro dia está na mão de Deus, e assim sucessivamente. Isso quer dizer o quê? Que todos os dias eu preciso orar. Significa que o meu compromisso com Deus precisa ser diário, né? Então é muito mais profundo do que a gente pensa. Então Jesus ensinou um tipo de oração diária e não esporádico ou eventual. Depois ele diz assim, perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus lembrou aqui o problema do pecado. O pecado é um problema sério, né? A oração é pequena e toca apenas em questões essenciais. O pecado é uma delas. O pedido de perdão deve constar das nossas orações, juntamente com o reconhecimento de nossas falhas. A frase retoma o tema da comunhão, lembrando que não podemos estar bem com Deus se negamos o perdão ao nosso semelhante. Então, perdoa as nossas dívidas, assim como, ou seja, da mesma forma, semelhantemente, nós perdoamos os nossos devedores. Tem uma parábola que Jesus conta lá nos Evangelhos, né? Que ele fala de uma pessoa que devia muito dinheiro a um senhor, né? E aí aquele senhor manda prendê-lo, porque naquela época as pessoas que tinham dívida podiam ser presas, né? Aquele senhor manda prender aquela pessoa, e aquela pessoa chega na frente do Senhor e clama, e pede misericórdia. Senhor, me libere, eu vou te pagar, não me escraviza, e isso e aquilo. Aí aquele Senhor teve misericórdia dele e disse assim: tá bom, eu não vou te prender não, você pode ir embora, né? Quando você puder, você me paga, né? Aí ele vai embora. Sabe o que ele faz? Ele sai dali, vai para a praça pública e começa a buscar as pessoas que devem a ele. E aí começa a dizer assim: me paga, senão eu vou te prender. Aí a pessoa: pelo amor de Deus, a pessoa que ia lá, né? Pelo amor de Deus, não faz isso comigo não, misericórdia. Mas ele não teve misericórdia e deixava que as pessoas sejam presas. Aí alguns dos empregados daquele senhor viu o que ele estava fazendo. E aí foi até aquele senhor e perguntou para ele assim: mas o senhor não tinha perdoado a dívida daquele homem? Por que ele está na praça pública cobrando de quem deve a ele e não está perdoando ninguém, mandando todo mundo ser preso? Sabe o que aquele senhor fez? Mandou prender aquele homem de novo e não teve misericórdia dele. Sabe o que Jesus está querendo dizer com isso? Presta atenção: quando nós não perdoamos aquele que nos ofenderam, Deus não nos perdoa os nossos pecados. O que vale mais a pena? Eu, por causa do meu orgulho, da minha soberba, não ser aceito pelo Pai? Ou mesmo com muita dificuldade? Porque eu sei que às vezes é difícil. Eu sei, eu não estou aqui dizendo que é fácil, não. Às vezes é difícil. Ou mesmo com muita dificuldade, mas porque eu tenho plena consciência de que eu sou totalmente sujeito ao Pai, eu vou lá e perdoo e esqueço, para que eu possa ser perdoado pelo Pai. Você está entendendo a nossa situação, meu irmão? Nós não podemos ter causas com os nossos irmãos, nem fora da igreja, mesmo que não seja irmão de igreja, nem com família, nem com vizinho, nem com colega de trabalho. A gente tem que estar perdoando uns aos outros. Ah, mas aquele chefe, o senhor não conhece aquele meu chefe? Deixa ele na mão de Deus, entrega na mão de Deus, meu irmão. Deixa Deus cuidar disso. A gente fica tentando resolver as coisas com as nossas próprias forças, e isso tem feito a gente se prejudicar muito. Entrega na mão de Deus, que Ele vai agir, Ele sabe como fazer. Ok? Então diz assim, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Neste ponto, o inimigo é lembrado, embora não lhe tenha sido dada a honra de ter o nome citado. O inimigo não é citado aqui. A nossa fraqueza também está implícita na frase. Estamos no meio de uma guerra espiritual contra o mal. Está clara a nossa dependência de Deus. De novo a questão, né? Mas não estamos dispensados da vigilância. O que Jesus diz? Vigiai e orai, para não cair em tentação. Aí. O que é vigilância, pastor? Vigilância é eu perceber o que está acontecendo à minha volta. Vigilância é eu antever coisas que podem acontecer se eu permanecer naquele caminho. Isso é vigilância. Vigilância é eu pensar antes de falar. Isso é vigilância. Vigilância é eu planejar antes de fazer alguma coisa, colocar na mão de Deus o meu planejamento antes de fazer alguma coisa. Isso é vigilância. Às vezes a gente sai fazendo as coisas por nossa conta, sai falando, sai fazendo, e depois que dá tudo errado, aí a gente quer que Deus conserte. Ele até conserta, ele é tão bom que ele até conserta, mas ele também vai consertar a gente, sabe disso? Ele vai ajeitar a situação para nós, mas antes de ajeitar a situação para nós, ele primeiro vai consertar nós. Aí sabe o que significa isso? Vou te dar a real, hein? Tá pronto para a real? Tá sentadinho? A real é o seguinte: você vai ficar
ficar nesse problema até Deus te consertar. Deu para entender? Então é melhor a gente procurar fazer as coisas do jeito que Deus fez. Aí assim, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Aqui o plural é deixado de lado, não está escrito porque o nosso é o reino, o poder e a glória, mas é dele, tudo é para ele, tudo é dele, tudo pertence ao Senhor. O cristianismo não pode ser colocado a serviço do reino humano, como se Deus fosse servo e nós fôssemos senhores. O poder pertence ao Senhor, ainda que possa estar em nossas mãos por alguns instantes. Para com essa oração de que, Senhor, você vai fazer para mim, ou então eu vou embora. Senhor, você tem que fazer. Eu não aceito isso, mas que coisa é essa? Isso se disseminou no meio da igreja crente. Isso não é entender que Deus é Senhor e Rei, é entender que eu sou o Senhor e Ele é meu empregado. Isso é uma inversão de valores, é falta de conhecimento bíblico, é não entender nem a natureza da oração que a gente faz. Ele é o Senhor, Ele é o Deus, Ele que determina todas as coisas. Eu sou apenas dependente, eu sou apenas submisso a Ele, apenas isso, é apenas isso. Deu para você entender? Né? Então não adianta a gente, usando aqui uma expressão popular, querer cantar de galo para Deus que a gente vai se dar uma rama. Né? A palavra de Deus diz assim, ó, ele é favorável aos humildes, mas resiste ao soberbo. Olha aí, né? Aos humildes ele é favorável, mas aos soberbos ele resiste. Então, onde é que está a vantagem maior? Se render logo, reconhecer logo o senhorio dele, ou ficar na minha arrogância porque eu quero ser o tal. Não, eu que mando, eu que faço o que acontece. Pois é, tem muita gente pagando um preço alto por causa disso. E aí diz assim, ó, teu é o poder. Se o poder pertence ao Senhor, não podemos pensar que somos donos do poder, seja natural ou espiritual. Precisamos estar sempre ligados em Deus, como um aparelho que depende de uma fonte de energia para funcionar. Não podemos exercer o ministério se não estivermos buscando sempre ao Senhor, pois dele vem o poder e a capacidade de que necessitamos. Meu irmão, tanto na área natural como na área espiritual, porque na verdade as coisas naturais também dependem das coisas espirituais. Ah, pastor, não tem nada a ver. Se o ministro da fazenda lá resolveu colocar uma lei para eu receber o fundo de garantia mais rápido, é porque foi o ministro da fazenda que pensou isso na cabeça dele. Não, meu irmão, sai disso. É porque a bondade de Deus estabelecida sobre essa nação agiu no coração desse homem, porque a palavra de Deus diz que o coração dos reis está na mão dele, e ele agindo na mente, no coração dos nossos governantes, fez com que eles agissem dessa forma. Não se engane. Se algo de bom acontece na nossa nação, é porque Deus está abençoando a nação. Ou você apenas diz de maneira decorada, bendito é o Deus, é a nação cujo Deus é o Senhor, mas não sabe o que isso significa. Você está entendendo o que eu estou falando? É muito fácil ficar repetindo, bendito é a nação cujo Deus é o Senhor. Decorado é maravilha, mas o que significa isso? Significa que Deus tem poder não só sobre mim, sobre você e sobre os pastores, mas sobre todo governante, sobre todo aquele que tem autoridade sobre a terra. E ele dá limite e diz, até aqui você vai e daqui você não passa. E aí vai, para terminar. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Não podemos usurpar a glória de Deus, nem esperar que os homens nos glorifiquem, se não formos reconhecidos pelo que fazemos no reino de Deus. Está ótimo, pois a glória pertence somente ao Senhor. Ah, ninguém reconhece o meu ministério, ninguém reconhece o que Deus tem para mim. Pois é, mas você está fazendo o que Deus mandou? Você está pregando, você está orando, você está ajudando a tua igreja? Então, essa questão de reconhecimento é detalhe. Se Deus achar, presta atenção, se Deus achar que ele pode te usar de maneira mais profunda, te levantando, te colocando em evidência, ele vai fazer isso. Mas não é para a sua glória, nem para a minha glória, é para a glória dele. Não é para eu dizer, eu sou o cara, eu estou na mídia, né?
estou em todas as televisões e rádio. Não, é para que você seja instrumento, ou eu, sei lá, seja quem for, seja instrumento de Deus no mundo todo. Diz assim, neste ponto da oração, Jesus nos ensina a humildade, né? Para eu agir assim, para eu ter condições de agir, mesmo tendo meu nome na mídia, em evidência, todo mundo me conhece, mas mesmo assim, ter plena consciência de que eu sou apenas um instrumento de Deus para a humanidade, isso requer humildade. Não deixar que isso tome conta do meu coração. E aí, para terminar, a oração modelo foi uma aula para o discípulo, como a gente está dando uma aula aqui. Tá? Nela aprendemos diversos princípios que devem orientar nosso modo de orar e, sobretudo, o nosso modo de viver. Amém, irmãos? Então, nós aprendemos aqui, então, né, uma coisa muito importante. Né? Eu creio que isso é de extrema importância para nós compreendermos e nós já estamos terminando. Demoramos um pouquinho mais porque essa lição realmente era um pouco mais longa. Mas o importante é ficar essa mensagem para você nessa manhã. É que nós, quando falamos com Deus, não é só no Pai Nosso, não. Mas quando nós citamos um versículo bíblico, quando nós levantamos um clamor, quando nós louvamos a Deus, nós precisamos estar comprometidos com aquilo que nós falamos. Nós precisamos estar prestando atenção naquilo que nós estamos dizendo. Porque nós estamos podendo falar alguma coisa que, na verdade, nós não vamos cumprir. E muitas vezes não vamos cumprir porque não sabemos nem o que estamos falando. Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, tudo aquilo que você fizer na presença de Deus, faça com consciência, faça com pleno conhecimento daquilo que você está fazendo. Amém? Então, nós estamos aqui concluindo a nossa aula, tá? Eu espero que tenha sido uma bênção para você, que você tenha aprendido alguma coisa. Aproveita esses dias, de repente você revê a aula, pega a Bíblia, estuda mais, aprofunda mais. Eu estou falando isso com meus alunos do seminário, eu estou dando aula de seminário também assim à distância. Estou falando, aproveita esses dias, lê a Bíblia, lê algum livro que fala sobre a palavra de Deus, um livro bom, né? Aproveita para aprender mais, ok? E à noite, a partir das 19h30, 19 horas, o nosso pastor estará iniciando o culto normal à noite. Então não deixe aí de abrir o teu online no site da igreja, ok? Ou vai ter louvores certamente, e a palavra de Deus, através do Espírito Santo, dada ao pastor Roberto, pastor da nossa igreja. Amém? Que Deus abençoe, e a graça de Deus, e o seu poder e a misericórdia do Espírito Santo seja por sobre cada um de nós. Amém. Deus abençoe.